Oi, o meu nome é Ana Paula Gomes e hoje eu vou compartilhar com você que está me ouvindo o capítulo 8 do livro de Eclesiastes. Esse livro que é tão rico, tão profundo, um livro que produz tanta sabedoria, uma porção específica diretamente do trono da graça de Deus aos nossos corações. Um livro que faz com que a gente possa pensar sobre a nossa conduta, sobre como reagimos. Então, que hoje você que está me ouvindo possa se permitir ser mais uma vez ministrado em relação ao que nós vamos compartilhar. Se você sentir de compartilhar com outras pessoas, faça isso, sinta-se provocado, sinta-se desafiado e que este seja um tempo realmente de transformação. Se você quiser deixar algum comentário, sinta-se à vontade. Estamos aqui para compartilhar uma mesa com uma porção específica da parte de Deus, amém? Diz assim a palavra de Deus: quem é como o sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e muda-se a dureza do seu rosto. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, pois ele faz tudo o que quer. Visto que a palavra do rei tem poder, quem lhe dirá, que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele, visto que não sabe o que há de acontecer, quem lhe dará a entender o que haja de acontecer? Ninguém há que tenha domínio sobre o vento, para o reter. Assim também ninguém tem poder sobre o dia da sua morte. Como não há altas em época de guerra, tão pouca impiedade libertará os que a praticam. Tudo isso vi quando apliquei o coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que o homem tem domínio sobre outro homem para o seu próprio dano. Vi também os ímpios sepultados, os que antes entravam no lugar santo e dele saíam, e foram esquecidos na cidade onde assim procederam. Isso também é vaidade. Visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto à prática do mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os seus dias sejam prolongados, sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que são reverentes diante dele. Mas ao ímpio nada irá bem, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, há justos, aos quais acontece segundo as obras dos ímpios, e há ímpios, aos quais acontece segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade, então exaltei a alegria, porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Então a alegria o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol, aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus e que o homem não pode entender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para o buscar, não o achará. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso poderá compreender. Eclesiastes capítulo 8 é um convite para nós olharmos para o mundo de fato como ele é, não como nós gostaríamos que ele fosse. Aqui nós temos um reflexo sobre o poder, a autoridade, a injustiça, o tempo, os nossos limites humanos e principalmente sobre o nosso lugar em meio a tudo isso. O texto inicia falando sobre algo que eu repito muito, na partilha sobre esses capítulos, que é sobre a sabedoria. E essa sabedoria que nós precisamos buscar, que vem do próprio Senhor, que é uma fonte inesgotável de conhecimento, sabedoria, é realmente a sabedoria que precisamos ter acesso. Porque essa sabedoria que vem de homens, ela tem prazo de validade.
Só que essa sabedoria que o texto começa perguntando quem é como sábio, essa sabedoria desse sábio, ela realmente pode transformar a vida de uma pessoa. Porque é uma sabedoria mais do que o ar que respiramos, que muda o jeito de reagir, de falar, de se posicionar. E aqui nós podemos entender que a sabedoria verdadeira e genuína, ela nos ensina a discernir o momento certo. E isso é algo tão necessário nesse mundo que nós estamos vivendo no dia de hoje, tão acelerado, né? É tão importante nós entendermos o momento certo de reagir antes de tomar uma decisão. É tão interessante porque capítulo após capítulo nós estamos ressaltando o que já falávamos anteriormente sobre esse tempo de aceleramento, esse tempo de realmente meditarmos naquilo que estamos fazendo, como estamos fazendo. É realmente uma confirmação daquilo que o Senhor quer nos conduzir a fazer, nos direcionar. Aqui o autor ele também fala sobre obedecer autoridades. Aqui ele não está falando para que nós venhamos bajular a autoridade. Mas aqui está falando sobre essa autoridade que realmente precisa ter esse espaço e nós precisamos respeitar com prudência essas autoridades. Nós precisamos ter esse olhar de prudência para essas posições. Muitas vezes nós nos revoltamos com algumas situações que não estão ao nosso controle, né, mudar. E nós gastamos ali energia lutando, né, de repente contra sistemas, contra pessoas, circunstâncias, ideias. E aqui nós podemos parar para meditar que existe o tempo de agir. E essa pessoa que sabe agir com prudência, ela realmente terá lugares de destaque. Aqui o texto ele não romantiza, né, a vida. Ele encara a vida de uma forma muito dura. Aqui fala que há pessoas más que prosperam, né? Quantas vezes isso gera revolta nos nossos corações. Aqui também fala que pessoas justas sofrem. E às vezes isso gera uma inquietação em nossos corações. Porque de repente você e eu já nos deparamos com alguns questionamentos, como por exemplo, por que quem faz o errado parece dar bem? Ou será que vale a pena realmente viver com integridade? Será que nós já não nos pegamos pensando assim? Nós somos seres humanos, nós temos questionamentos, nós temos vulnerabilidades. E Eclesiastes 8, ele não vai aqui nos disponibilizar respostas fáceis. Ele vai ressaltar muitas vezes a nossa dor, essa confusão que sentimos. Ele vai validar muitas vezes aqui, através da leitura, um desconforto diante da injustiça. E é isso que é transformador, sabe? Quando nós reconhecemos aquilo que sentimos e percebemos que nós precisamos compreender que o incômodo, de repente, não é falta de convicção naquilo que o Senhor tem para nós, mas faz parte das nossas condições humanas. Então, quando nós estamos aqui revoltados ou inquietos com algumas circunstâncias, isso demonstra a nossa humanidade. E aqui fala sobre os limites do nosso entendimento também. Que simplesmente há coisas que nós não vamos conseguir explicar, nós vamos tentar entender tudo, controlar tudo, prever tudo, mas nós vamos falhar. Porque nós não somos deuses. E isso, para mim, para você, precisa nos gerar uma sensação de libertação, de saber que nós somos dependentes daquele que é o único Deus. Muitas vezes tem algumas angústias que nascem em tentativas de nós tentarmos entender tudo, dar conta de tudo, ter resposta para tudo. Mas diante do autor da vida, nós precisamos só compreender que o desfrute é a única coisa que está nos nosso alcance.
E o desfrute é mesmo mediante a esses conflitos internos. Nós precisamos desfrutar do trabalho, do pão, do alimento, de pequenos prazeres da vida. E fazer isso, mesmo mediante aos conflitos, é sabedoria. A vida está acontecendo. A vida, ela só faz sentido quando ela está em movimento. Não quando está tudo alinhado, conforme a gente acha que deveria estar. Então, que eu e você possamos olhar para dentro de nós neste momento, mais uma vez, e refletir como nós estamos reagindo. Será que nós estamos respeitando o tempo das coisas? Nós estamos forçando a barra para que as coisas elas sejam apressadas? As injustiças do cotidiano, elas nos libertam? Ela nos amadurece ou ela nos endurece? O que eu e você temos tentado fazer onde não nos cabe? Será que eu e você de repente estamos vivendo agora? Ou a gente está esperando um amanhã ideal? O real, muitas vezes, não é o ideal, não é? Porque o real, ele vai realmente gerar nuances que nós, às vezes, não estávamos ali dispostos a lidar naquele momento. E nós precisamos compreender que esse capítulo, ele não nos chama para ter todas as respostas, mas é um convite para que nós possamos viver com humildade, consciência, dependência do Senhor, reconhecer que a vida é complexa mesmo, que nem tudo é justo mesmo, que nem tudo é compreensível mesmo. E ainda assim, escolher viver dependendo daquele que é a fonte inesgotável de sabedoria. Talvez a maior transformação que Eclesiastes possa nos propor nesse momento seja aceitar os nossos limites, mesmo que nós não possamos e não de repente consigamos viver da forma que acreditávamos que deveríamos. Confiar em Deus, mesmo quando nós não compreendemos. E aprender de fato a caminhar com o Senhor, independente da circunstância, independente do sim ou do amém dele. Com, de fato, mais relacionamento, para que nós possamos acessar esses lugares nele que ele mesmo já liberou sobre nós. Amém? Que essa palavra possa realmente penetrar no mais profundo do meu e do seu coração e que nós possamos, de fato, sermos transformados pela beleza que somente essa palavra pode gerar através de cada ensinamento. Às vezes eu e você podemos fazer confusão diante da palavra. Mas a minha oração é que você peça ao Espírito Santo para te dar entendimento daquilo que você precisa. Que nós tenhamos aqui, nesse momento, esse ensinamento do próprio Espírito Santo, que ele seja esclarecedor e que o Senhor possa ministrar no meu e no seu coração aquilo que somente ele pode revelar para a glória dele e para que nós possamos realmente entender esse tempo, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, e que ele possa gerar no meu e no seu coração paz, essa paz que excede todo o entendimento humano e que é um convite para que nós possamos viver este tempo, mesmo mediante a tantas circunstâncias, que nós sejamos vulneráveis e que entendamos quem somos no Senhor. Amém? Até o próximo capítulo.